Olá, alunos. Boa tarde para vocês. Hoje é quarta-feira, 11 de novembro. Nós vamos estar agora falando da nossa aula de ciências dessa semana. Então, a aula de ciências dessa semana nós vamos apenas ler e compreender o conteúdo, não temos atividade. E o conteúdo dessa semana é sobre o movimento do corpo humano. Então, nós, seres humanos, nós somos um dos poucos dos seres vivos, né, que podemos ter movimentos, né, a capacidade de nos movimentarmos, e essa capacidade, ela de locomoção, de se locomover, nós, os seres humanos, as aves, né, tem essa capacidade, nós seres vivos, porque tem outros seres vivos como as plantas, que elas não se locomovem, né, e nós somos chamados de bípedes. Por quê? Assim como as aves também. Então, os seres humanos e as aves são chamados de bípedes, que são aqueles seres vivos que têm a capacidade, né, de se locomover de diferentes formas, tá? Andar, correr, né? Passos lentos, passos longos. Então, essa capacidade, né, com as pernas, é rara no mundo animal, né? Nós somos seres animais, né? Mas nós somos os animais racionais, porque nós pensamos, nós colocamos a nossa razão diante daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós desejamos obter. Então, a capacidade de andar usando apenas as pernas traseiras é rara no mundo animal. Essa capacidade é chamada de bipedalismo. E os seres humanos são bípedes, assim como as aves. Mas diferentemente das aves, nós humanos, né, essa capacidade foi selecionada para se tornar o único meio de locomoção. Sobre isso, observa a imagem. Então, as aves, elas, além delas se locomoverem com as suas asas, né, voando, elas também se locomovem com as pernas, né, os pés, né, com as patas. Diferente de nós, que nós utilizamos apenas as pernas. Então, aí nós temos uma imagem, né, onde nós podemos nos locomover, nos permanecer de pé, né? Aí na parte aqui nós falamos então do movimento do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele faz diversos movimentos, mas para nós locomovermos é apenas com as pernas. Aí fala sobre o esqueleto humano. O que é o esqueleto humano? O esqueleto humano é todo o conjunto de ossos que compõem o nosso corpo. Isso chama-se esqueleto humano, né? Então, andar sobre duas pernas e ter a capacidade de ficar em pé sobre os dois pés são movimentos possibilitados pelo modo como o esqueleto, os músculos e as articulações estão organizados em nosso corpo, somente no corpo humano. Então, se nós não tivéssemos essa organização do nosso esqueleto, né? Dos nossos músculos, das nossas articulações, que são as veias, as artérias, né? Nós não teríamos essa capacidade de nos locomovermos. E todo o conjunto de ossos, todos os ossos do nosso corpo, eles formam o esqueleto humano. Aí nós temos a imagem, né? Que nós temos aí dois tipos de esqueleto. Nós temos aí ossos do crânio, que são os ossos que ficam na cabeça, ossos da face, que é o do rosto. Aí nós temos o osso externo, né? E costelas, nós temos aí ossos do pé. Aí tem o outro esqueleto aí, nós temos o húmero, que é o osso do braço, coluna vertebral, que é através da nossa coluna que ela nos dá a possibilidade também de movimento, ossos da mão e o fêmur, que é esse osso grande da perna até o encontro do joelho, tá? Então, isso aí são mostrando um pouco do esqueleto humano, né? E quais são essas funções? Quais são as funções do esqueleto humano? Uma das funções, né? São várias funções do nosso esqueleto humano, mas uma delas é a sustentação do corpo e sua locomoção. Porque se não tivesse os ossos, a carne não seguraria, né? Então, além de sustentar o nosso corpo, os ossos também servem para nós locomovermos, né? Protege os principais órgãos internos, né, como o cérebro, e protege o nosso cérebro para o crânio não cair, para o nosso crânio não cair, né?
O osso também armazena sais minerais como o cálcio e o fósforo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, nossa, quando as pessoas ficam mais idosas, elas ficam com os ossos fracos. Se caírem, se quebrarem, não é fácil de se regenerar. Por quê? Porque o osso, ele vai, com o passar do tempo, né? Ele vai perdendo cálcio, vai perdendo sais minerais, que é adquirido, né, mais na juventude, quando a pessoa é criança, através da alimentação. E aí, o que acontece? Quando a pessoa chega numa certa idade, ele tem que tomar um medicamento que contém cálcio e sais minerais para quê? Para fortalecer os ossos. O leite, ele é fundamental, porque ele contém cálcio, né? E outros tipos de alimentos, uns contêm cálcio, outros contêm sais minerais, que é fundamental para quê? Para o fortalecimento dos nossos ossos. Nossos ossos têm que estar fortes, senão ele não consegue sustentar o nosso corpo, não é verdade? Aí aqui na página 96, que aqui tá no livro, tá dizendo pra gente ir até a página 97, da página 94 à página 97. Aqui fala sobre as costelas, né? A coluna vertebral e o externo formam uma estrutura chamada caixa torácica, que protege o coração e os pulmões. Então, tá mostrando aqui as costelas, a coluna vertebral e o nosso coração fica, né, por dentro. Então, a caixa torácica, ela protege o nosso coração. E aí, falando sobre fraturas, né? Apesar de serem resistentes, os ossos podem se romper, podem se quebrar. Isso pode acontecer, por exemplo, por causa de uma queda ou uma pancada, né? Um acidente. E aí, quando isso acontece, falamos que houve uma fratura. Então, ossos fraturados podem se regenerar, claro. Mas para isso, o local da fratura deve ser imobilizado com gesso ou tala. Assim, o osso se reconstitui na posição correta. O tempo de recuperação dependendo do tipo de fratura e da idade do paciente. Então, quanto mais jovem, mais fácil de se regenerar o osso, mas quanto mais idoso é difícil. E aí fala assim, por que tem que ser protegido esse local fraturado com gesso e tala, ou tala? Para ele se reconstituir na posição correta, porque se você não colocar o osso e imobilizar para que ele se reconstitui na posição correta, ele pode até se reconstituir, mas ele se reconstitui torto. Né? Eu tenho um braço torto, meio torto, né? Quando eu coloco ele esticado, ele aparenta estar torto. Por quê? Porque eu fraturei esse braço e eu meus pais na época não levaram para poder fazer colocar o gesso ou uma tala. Então o osso regenerou, mas ele ficou com um certo probleminha, ele ficou um pouquinho torto. Por quê? Por falta de ter colocado um gesso ou uma tala, né? Aí aqui na página 97 fala sobre os ossos de vários formatos, né? Os ossos do esqueleto humano, que é todo o conjunto de ossos do nosso corpo, eles não são todos iguais, claro. Eles têm tamanhos e formatos diferentes, né? Podem ser longos, como o fêmur, que é o osso do braço, ou curto, como os ossos do punho, que é os ossos da mão, né? Também planos, finos e achatados, como o externo. Ainda os ossos que não se encaixam nessas categorias são os ossos irregulares, como as vértebras. Aí nós temos a vértebra, aqui nós temos o fêmur, aqui nós temos ossos do punho e nós temos o externo, tá? Quais são os cuidados que nós devemos ter com os nossos ossos? Não é só porque eu sou jovem ou que vocês são crianças, que se quebrar, emenda fácil, mas temos que ter muito cuidado, ó. Alguns cuidados são necessários para termos ossos saudáveis. Ingerir alimentos ricos em cálcio, como leite, queijo, frutas, laranja, açaí, entre outras. E verduras, como couve, brócolis, espinafre, entre outras. Expor-se ao sol com moderação para que o corpo produza vitamina D. Vocês sabem que é através do sol que o nosso corpo produz a vitamina D, que ela é essencial, né? Para quê? Também para os nossos ossos, para o nosso corpo, para a nossa vida ativa. A vitamina D, que é através do sol. Mas a gente tem que ficar exposto a esse sol com moderação, das 10 até as 10, das 7h30 até as 10, ou depois das 16 horas da tarde, das 4 da tarde. Porque nós sabemos que o sol cada ano que passa, ele está muito mais quente. Na nossa região, ele é muito quente. Então, não adianta você ficar aí meio-dia, 2 horas no sol, dizendo que você está
ali para você adquirir, para que seu corpo adquira vitamina D, que não vai adiantar. Você vai ter uma doença, você pode correr o risco de ter câncer de pele, entre outros tipos de doença, tá bom? Desidratar. Praticar atividade física com frequência para fortalecer os ossos, é muito importante. Uma caminhada, praticar atividade física, desde que seja, né, com orientação de um profissional, ou que seja bem moderada. Ao fazer atividade físicas em que haja perigo de queda, como andar de bicicleta, skate ou patins, usar equipamentos de proteção, como capacete e joelheiras. Então, é muito importante. Não adianta você... Tudo aquilo que nós vamos fazer, gente, nós temos que fazer com cuidado, com responsabilidade. Ah, eu preciso de andar, vou andar até ficar louca, né? Até ficar, né, exausta. Não adianta, eu tenho que fazer uma caminhada, mas eu tenho que fazer uma caminhada até onde meu corpo suporta. Eu vou andar de bicicleta, mas eu tenho que andar de bicicleta com consciência, com cuidado. Se eu vou andar aqui na rua, eu tenho que saber que tem outros tipos de veículos que circulam, como moto, carro, né? Se eu vou tomar sol, eu tenho que tomar sol com responsabilidade. Eu sei que na minha região, nos últimos anos, o sol é muito quente, então eu tenho que tomar sol até no momento que não está me queimando, né? Que são das 7h30 até as 9, 10, eu acho que até as 10 já está muito quente. Depois das 16 horas, né? Se eu vou fazer atividade física também, eu tenho que saber, eu tenho que fazer dentro daquilo que meu corpo suporta. Eu vou ingerir alimentos que contêm cálcio, eu tenho que ingerir esses alimentos, mas eu tenho que ingerir com cautela, não é porque eu preciso de cálcio que eu vou tomar leite demais, que eu vou comer demais. Então, tudo tem que ser com moderação, porque tudo demais também faz mal, né? Então, eu tenho que ter no meu corpo, eu tenho que ter todos os tipos de vitaminas, sais minerais, cálcio, mas tudo com moderação, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de ciências. Nós falamos aqui sobre o movimento do corpo humano e sobre o nosso esqueleto humano, os cuidados que nós devemos ter com os nossos ossos, né? Falamos sobre as fraturas, ninguém quer ser fraturado, nós temos que ter cuidado com isso. Uma queda, por pequena que seja, você pode sofrer uma fratura, então a gente tem que ter cuidado. E na aula de ciência dessa semana nós não vamos responder a atividade, apenas quero que vocês compreendam o conteúdo e nas próximas aulas nós teremos a atividade a respeito desse conteúdo, tá bom? Então fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.